Olá, amigos do Unisal Lorena. Olá, amigos do Unisal Lorena. Eu sou o Matheus Dias, monitor de Direito Penal 3, e hoje estamos aqui para revisar mais uma vez o nosso Direito Penal. Hoje vamos revisar, fazer uma mega revisão em alguns pontos basilares da parte geral, né? Vamos agora, a partir dessa semana em diante, fazer a revisão de alguns pontos da parte geral de Direito Penal. Então, para começar aqui, eu vou aqui compartilhar com vocês o nosso slide. Vamos lá. Aqui. Então, estamos aí, mega revisão. Hoje vamos falar sobre a aplicação da lei penal, pessoal. Viu? Então, vamos lá. Quais pontos que nós vamos tratar hoje, pessoal? Retroatividade da lei penal mais benéfica, abolício criminis e novatio legis in melius, a diferença entre as duas, novatio legis incriminadora e novatio legis impégios, leis temporárias e excepcionais e as características, né, destas leis, tempo do crime, lugar do crime, e se der tempo ali, vamos falar também um pouquinho sobre a territorialidade, o território brasileiro por equiparação, e a extraterritorialidade, o crime cometido fora do território brasileiro, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, pessoal, é sobre a retroatividade da lei penal mais benéfica, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal de 1988, certo, pessoal? Então, qual o ponto importante que nós devemos saber aqui? A retroatividade, pessoal, em regra, a lei penal, ela não retroage, certo? Nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal. Só que esta irretroatividade se limita às leis penais mais gravosas, aquelas que prejudicam o réu. Porque se uma lei penal posterior for benéfica, ela retroagirá em benefício do réu, certo? Então, vamos supor que entre em vigor na data, vamos colocar aqui, por exemplo, hoje é dia 12, no dia 13, amanhã, entra em vigor uma nova lei, e esta lei, de algum modo, prejudica o réu. Por exemplo, uma causa de aumento de pena. Bom, essa nova lei, por prejudicar o réu, ela não retroagirá, ou seja, ela não alcançará os fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Porém, pessoal, se esta lei posterior for mais benéfica, por exemplo, uma causa de diminuição entra em vigor amanhã, então esta lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Ou seja, ela alcançará não apenas os fatos posteriores, mas os posteriores à entrada em vigor da lei, a entrada em vigor da lei, após a lei começar a ter a vigência, mas também aos fatos anteriores, aos fatos praticados antes da vigência desta lei mais benéfica, certo? Esse é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88. E, justamente, né, em relação à retroatividade da lei penal mais benéfica, nós temos aí os conceitos de abolício criminis e novatio legis in melius. Abolício criminis, pessoal, é a lei posterior que deixa de considerar um fato como criminoso. Ela deixa de considerar um fato que antes era considerado como criminoso, antes era considerado como um tipo penal no nosso Código Penal, ou então em uma legislação especial, era considerado um crime e deixou de ser considerado um crime. Essa é a abolício criminis, uma lei posterior que deixa de considerar um fato como criminoso. Já a novatio legis in melius, a novatio legis in melius é uma lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, certo? E onde está previsto, né, tanto a abolício criminis quanto a novatio legis in melius? A abolício criminis está previsto lá no artigo 2º caput do Código Penal, lá no artigo 2º caput do Código Penal. Vamos ver aqui, eu não sei se eu consigo transmitir aqui, mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Aqui. Isso. Aqui, ó. Lei penal no tempo. Aqui, ó. O artigo 2º é o que vai tratar do abolício crimes. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Uma observação importante, aqui no CAPT nós temos a abolício crimes, e um detalhe, ela cessa
a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. O que isso significa, os efeitos penais? Significa que os efeitos extrapenais, estes continuam valendo. Então, os efeitos, por exemplo, na esfera do direito civil, no âmbito civil ou na esfera administrativa, continuam valendo. São apenas os efeitos da esfera penal que serão cessados em virtude da abolição de crimes, certo? Já no parágrafo único, pessoal, no parágrafo único nós temos a novatio legis in melius, que é a lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente. E ela aplica-se aos fatos anteriores, ela também retroage, certo? Ainda que decididos por uma sentença condenatória transitada em julgado, retroagirá, pois é benéfica ao réu, certo? Então, essa é a abolitio crimes e o novatio legis in melius. Já a novatio legis incriminadora e a novatio legis impégios, pessoal, é exatamente o oposto disso. A novatio legis incriminadora é aquela lei posterior que cria um tipo penal, ou seja, um novo fato passa a ser considerado como crime. Um fato que antes não era considerado criminoso, agora passa a ser considerado como crime. Ou seja, o oposto da abolitio criminis. Já a novatio legis impégios é o oposto da novatio legis in melius, ou seja, é aquela lei posterior que, de qualquer modo, prejudica o réu. Aquele exemplo, por exemplo, da causa de aumento de pena, ou então de uma nova qualificadora, enfim, leis posteriores que acabam prejudicando o réu. Podemos citar aí também, por exemplo, né, com a entrada em vigor do pacote anticrime, da lei anticrime 13.964 de 2019, se não me engano, passou a valer aí uma nova regra em relação ao tempo de cumprimento da pena. O limite máximo passou para 40 anos. Acho que vou até abrir aqui o ponto, acho que está no artigo 75, vamos ver aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, que esse é um exemplo bem recente, inclusive, de novatio legis impégios. Recente, 2019. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Vamos lá, acho que é o artigo 75, isso mesmo. Limite das penas. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Essa é uma redação dada pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. Antes dela, pessoal, a pena, o tempo de cumprimento máximo das penas privativas de liberdade era menor, se não me engano, era 30 anos. Então, houve aqui um aumento. Foi uma lei posterior que prejudicou o réu. Então, não retroagiu, não retroagirá para prejudicar o réu, neste caso, certo? Então, ela só se aplica aos fatos posteriores à entrada em vigor dessa lei. Antes, ela não será aplicada, certo? Pois prejudica o réu, obviamente. Então, basicamente, quanto à retroatividade da lei penal mais benéfica e quanto ao princípio da retroatividade da lei penal, é isso que nós tínhamos aqui para ver, né? A retroatividade da lei penal mais benéfica, abolício crimes, novatio legis in melius, previsto no artigo 2º do Código Penal, e a novatio legis incriminadora e novatio legis impégios, certo? Nós já sabemos que a lei penal só retroagirá no caso de abolício crimes e novatio legis in melius. Aí nós temos aqui uma questão, só que eu separei para vocês, sobre este assunto. Questão número 1 aqui, ó. É uma questão da banca CESP, Sebrasp, certo? Que foi para a prova da Polícia Civil de Pernambuco, né? Para escrivão de polícia. Então, ela é do ano de 2024, vamos ver aqui. Sônia cometeu crime de furto em julho de 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei penal foi promulgada, aumentando a pena para esse delito. O que nós temos aqui, pessoal? Se aumentou a pena do delito, certo? Se aumentou a pena do delito de furto, nós temos aqui uma novatio legis impégios. Uma novatio legis impégios. Então, nós já sabemos que a novatio legis impégios não retroagirá para prejudicar o réu, certo? Novatio legis impégios não retroagirá. Então, a partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal, pois a irretroatividade da lei penal é a regra. Então, vamos lá. Alternativa... Opa, aqui. Então, alternativa A. A nova lei penal não se aplica à Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa. É exatamente essa alternativa, pessoal. A nova lei penal ela não será aplicada à Sônia, nesse caso, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa, da legislação penal
mais prejudicial ao réu, que no caso aqui é a Sônia, né, a ré. Então, não será a alternativa B, pois na B está escrito que aplica-se a Sônia, essa nova lei penal, mesmo sendo mais gravosa, está errado. A nova lei penal, na C, a nova lei penal pode ser aplicada retroativamente à Sônia, desde que ela não tenha sido julgada até a data de promulgação da lei, também não é essa. Também não é a D, também não é a E. Todas essas estão contrariando aqui a ideia do princípio da retroatividade da lei penal mais gravosa, certo, pessoal? Então, a alternativa certa, letra A. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as leis temporárias e as leis excepcionais, pessoal. As leis temporárias e as leis excepcionais estão previstas lá no artigo 3º do Código Penal. E qual a diferença entre as leis temporárias e leis excepcionais? Leis temporárias, pessoal, são aquelas leis que já têm uma data, a doutrina muitas vezes indica dessa forma, que são aquelas leis que já têm uma data marcada para morrer. Por quê? Porque as leis temporárias, elas têm um prazo de vigência já previsto na própria lei. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês, que foi a lei da Copa do Mundo, uma lei, né, que entrou em vigor na Copa do Mundo de 2014. Então, nós temos aqui, ó, essa lei foi publicada especialmente para aquela situação, né, de quando ocorreu a Copa do Mundo de 2014. Vamos ver aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, espera aí. Prontinho. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se a gente for lá em cima, a gente vai ver aqui, ó, Lei número 2.663 de 2012, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa do Mundo FIFA de 2014. E se a gente for lá no artigo 30 desta lei, o que nós temos? Lá no artigo 30, nós temos algumas previsões de tipos penais. Olhem bem, o artigo 30, por exemplo, diz aqui, reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou seja, um novo tipo penal, um novo crime. E tem vários outros aqui, ó, pode ver, importar, exportar, vender, ocultar, manter em estoque símbolos oficiais. Então, existe uma série de crimes, de delitos previstos aqui nesta lei. E no final dela, lá no artigo 36, vocês podem observar que se trata de uma lei temporária. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, os tipos penais previstos neste capítulo, ou seja, a partir do artigo 30, terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014, ou seja, passado 31 de dezembro de 2014, ou seja, virando o ano, já no ano de 2015, não está mais, não continuou estando em vigor esta lei, ou seja, chegou o dia 31 de dezembro de 2014, pronto, ali foi o término da vigência desta lei temporária, certo? Pelo menos em relação aqui à parte que trata de direito penal, que trata dos tipos penais previstos nesta lei, certo? Então, aqui se trata de um exemplo claro de lei temporária, porque ela tem um prazo delimitado, um prazo determinado, certo? E nós temos também, pessoal, as leis excepcionais. As leis excepcionais já são um pouquinho diferentes. As leis excepcionais, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. As leis excepcionais, pessoal, elas, diferentemente das leis temporárias, são aquelas previstas para uma determinada situação anormal, ou seja, alguma situação excepcional, alguma situação anormal ocorre e, em virtude dessa situação anormal, é publicada uma lei excepcional. E esta lei excepcional, ela vai surgir em que situações? Por exemplo, em calamidades, guerras, cataclismos, certo? Então, são exemplos de situações que permitem a elaboração e publicação de leis excepcionais. E quais os pontos mais importantes para a gente saber a respeito dessas leis temporárias e leis excepcionais? São as características delas. Por quê? Vejam bem, daqui a pouco a gente vai ir lá no artigo 3º do Código Penal, isso vai ficar, acho que, um pouco mais claro até. Mas nós temos duas características primordiais aqui em relação às leis temporárias e às leis excepcionais. A primeira é que elas são autorrevogáveis. Isso significa dizer o quê? Normalmente, né, em regra, uma lei penal ela vai ser revogada, tácita ou expressamente, por outra lei, certo?
Porém, pessoal, as leis temporárias e excepcionais, elas se revogam automaticamente. Um belo exemplo disso foi ali a lei temporária da Copa do Mundo de 2014, que tem um prazo previsto, ou seja, passou ali 31 de dezembro de 2014, acabou, não está mais em vigência, certo? Então, elas são autorrevogáveis. Isso vale tanto para a lei temporária quanto a lei excepcional. E outra característica delas é que elas têm como característica a ultratividade. Significa dizer que os fatos praticados durante a vigência desta lei, todos os fatos que foram praticados, todos os crimes que foram cometidos durante a vigência destas leis temporárias ou excepcionais, continuarão sendo regulados por estas leis temporárias ou excepcionais. Significa dizer que mesmo passado, por exemplo, o período estipulado na lei da Copa do Mundo de 2014, naquela lei temporária, mesmo passado aquele prazo, se um crime foi cometido durante a vigência daquela lei temporária, obviamente, a lei temporária será aplicada a este fato que foi cometido naquele período. É justamente para que as leis temporárias e excepcionais não percam a força em relação à esfera penal, certo? Então, essas são as características das leis temporárias e excepcionais. Elas são autorrevogáveis e possuem ultratividade, certo? E agora um outro ponto importante. Eu tinha falado aqui que a gente ia ir lá no artigo 3º do Código Penal. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos lá no artigo 3º, lá no comecinho do Código Penal. Aqui, ó. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, período de duração se refere à lei temporária. Cessadas as circunstâncias que a determinaram, se refere à excepcional. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, que é justamente a característica da ultratividade, certo, pessoal? Elas serão aplicadas aos fatos praticados durante sua vigência, certo? E agora, um outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, pessoal, é sobre o tempo do crime. O tempo do crime que está previsto lá no artigo 4º do Código Penal. Então, aqui, voltando para o slide. Aqui. Então, pessoal, quanto ao tempo do crime, em que momento é considerada a prática do crime? Ou seja, o crime em relação ao tempo. Qual o momento em que o crime é praticado? Segundo o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta, e não no momento do resultado, certo? Esta é a teoria da atividade, certo? Segundo a teoria da atividade, considera-se praticado o crime tanto no momento da ação quanto à omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso está previsto lá no nosso artigo 4º do Código Penal, é o tempo do crime. Já quanto ao lugar do crime, nós temos a aplicação da teoria da ubiquidade omissa, ou seja, considera-se como lugar do crime tanto o lugar onde o crime foi praticado, tanto onde foi praticada a conduta, a ação ou omissão, quanto no local do resultado. Então, para ficar um pouco mais claro, vamos pegar aqui alguns exemplos sobre tempo do crime e lugar do crime. Tempo do crime. Por exemplo, imaginem que um menor de 18 anos tenha praticado um crime, tenha praticado, por exemplo, um furto, tenha praticado um furto no dia, hoje, por exemplo, 12 de 4 de 2024. E nesse dia, ele tem 17 anos. E amanhã ele fará aniversário, certo? Amanhã ele fará aniversário. Ou melhor dizendo, vamos até aqui reformular o nosso exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse menor de 18 anos pratica um homicídio, certo? Pratica hoje um homicídio, hoje no dia 12 do 4. E ele tem 17 anos de idade, amanhã ele fará aniversário, certo? Amanhã ele completará 18 anos de idade. Só que o crime só vem a se consumar amanhã. Ou seja, ele pratica a conduta hoje, efetua os disparos hoje contra a vítima,
mas a vítima só vem a falecer no dia seguinte, ou seja, o crime só se consuma no dia seguinte. Se nós aplicarmos a teoria do resultado, ou seja, considerarmos que o crime foi praticado no momento do resultado, significa dizer que se amanhã ele fará aniversário, se amanhã ele irá completar 18 anos, nós aplicaremos o Código Penal ao crime praticado por ele. Mas não é essa a teoria adotada pelo Código Penal, pessoal. Como a teoria aplicada pelo Código Penal, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade, que considera como praticado o crime no momento da ação ou omissão, a lei aplicada a esse menor de 18 anos será o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Justamente pela previsão do artigo 4º do Código Penal, certo? Então, este é um exemplo, por exemplo, este é um exemplo de aplicação da teoria da atividade, certo? Já quanto ao lugar do crime, nós podemos pegar como exemplo aqui, né, levando em conta a teoria da ubiquidade omissa, um crime que foi praticado entre a fronteira, por exemplo, do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Imaginem que o agente efetua um disparo, um exemplo bem hipotético mesmo, mas é para guardar mesmo. Imaginem que um agente efetua um disparo no estado do Rio Grande do Sul e a vítima, né, porque existe ali a fronteira, e a vítima está no Uruguai, ou seja, eles estão ali entre a fronteira, o agente no estado do Rio Grande do Sul e a vítima ali do outro lado da fronteira, no Uruguai. O resultado vem a acontecer no Uruguai. A conduta ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, o resultado no Uruguai. Neste caso, qual é considerado aí o local do crime? O crime foi cometido no Uruguai ou o crime foi cometido no estado do Rio Grande do Sul? Pela teoria da ubiquidade omissa, considera-se praticado o crime, né? Considera-se o local do crime, tanto o local onde foi praticada a conduta, quanto o local do resultado. Ou seja, a lei penal brasileira será aplicada neste caso? Sim. Poderá ser aplicada neste caso? Sim. Conforme o artigo 6º do Código Penal. E isso está muito claro lá no artigo 6º, nós podemos pegar aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Lá no artigo 6º está previsto que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, certo? Então, aqui temos a teoria da ubiquidade ou mista. Então, apenas recapitulando, tempo do crime, teoria da atividade, lugar do crime, teoria da ubiquidade ou mista. Daí nós temos mais uma questão, pessoal. Questão número 2, vamos lá. Questão número 2, uma questão da FGV, do ano de 2023, para juiz substituto. São teorias adotadas no Código Penal em relação ao tempo e ao lugar do crime, respectivamente. Letra A, da atividade da territorialidade, nós sabemos que nem guarda relação aqui a questão da territorialidade com o tema, né, apontado. Então, letra B, da anterioridade da territorialidade, muito menos. Letra C, da atividade da ubiquidade, opa, isso aqui parece que está correto, mas vamos para a letra D. Da temporariedade e da ubiquidade, não. E letra E, da alteridade e mista. Não, nós vimos aqui que a correta é a letra C, que fala que, em relação ao tempo, é aplicada a teoria da atividade, em relação ao lugar do crime, é aplicada a teoria da ubiquidade, certo, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra C. E para fechar aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a territorialidade prevista lá no nosso artigo 5º e a extraterritorialidade que está prevista no artigo 7º. A territorialidade, nós sabemos que, em regra, a lei penal brasileira é aplicada aos crimes cometidos no território nacional. Porém, existem determinados locais, determinadas situações em que a lei penal brasileira será aplicada, mesmo que
este crime não tenha sido cometido no Brasil. No Brasil, eu falo assim, exatamente, por exemplo, no território nacional propriamente dito, certo? Do que nós estamos falando aqui? Do que nós estamos tratando? Do território brasileiro por equiparação. Então, pegando aqui um exemplo, né? Uma embarcação e uma aeronave brasileira, uma embarcação ou uma aeronave brasileira, que seja de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, pessoal, mesmo que ela não esteja no Brasil, mesmo que ela esteja em outro país, e um crime seja cometido, né, a bordo desta embarcação ou desta aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, se um crime foi cometido a bordo desta embarcação ou aeronave, será aplicada a lei penal brasileira, onde estiverem, certo? Então, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, vejam bem, natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido nestas, onde estiverem. Já as embarcações e aeronaves brasileiras de propriedade privada, não será aplicada a lei brasileira onde estiverem. Será aplicada a lei brasileira apenas, né, nos casos em que essas embarcações e aeronaves de propriedade privada estejam navegando em alto mar ou sobrevoando águas internacionais. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos o território brasileiro por equiparação ou por extensão, certo? Está previsto lá no artigo 5º do Código Penal. Já quanto à extraterritorialidade, o que nós estamos falando aqui? Do crime praticado fora do território nacional, ou seja, o crime que foi praticado não foi praticado no território brasileiro propriamente dito, não foi praticado no território brasileiro por equiparação, foi praticado fora do território nacional, certo? Por exemplo, em solo uruguaio, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Um crime que foi praticado fora do território nacional e também não sendo caso de território por equiparação. Então, a extraterritorialidade, o que nós temos? Temos a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, que independe de qualquer condição, são hipóteses em que a lei penal brasileira será aplicada independentemente de qualquer condição. E nós temos a extraterritorialidade condicionada, em que a lei penal brasileira será aplicada mediante a obediência a algumas condições previstas também lá no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. E temos ainda uma extraterritorialidade condicionada mais específica prevista no Código Penal em relação a um crime praticado por estrangeiro, certo? Então, vamos ver lá, vou compartilhar com vocês o Código Penal para que nós possamos analisar com mais calma aqui a questão da extraterritorialidade. Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, resumidamente que contra a administração pública, direta ou indireta, contra a administração pública por quem está a seu serviço, quem está a serviço da administração pública, ou nos casos de crimes de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nestas hipóteses do inciso 1º, as linhas A, B, C e D, a lei brasileira será aplicada, a lei penal brasileira será aplicada independentemente de qualquer condição. Ou seja, não depende de nenhuma condição para que a lei brasileira seja aplicada nestas hipóteses. Porém, no inciso 2º, nós temos a extraterritorialidade condicionada. E o que nós temos aqui quanto à extraterritorialidade condicionada, pessoal? Os crimes. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou seja, por um tratado internacional, por uma convenção internacional, o Brasil se obrigou a reprimir determinados crimes, determinados tipos penais, certo? Ou então, os crimes praticados por brasileiro no exterior, certo? Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Ou seja, tirando aquelas hipóteses de crimes praticados em território brasileiro por equiparação, aqueles crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgadas, nestes casos do inciso 2, a linha A, B e C,
o agente será punido segundo a lei brasileira, ainda que... não, aqui. Parágrafo 2º, isso. Parágrafo 2º. Nos casos, vamos recapitular aqui. No inciso 2º, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, ou os crimes praticados por brasileiro, ou praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, nestas hipóteses, nós vamos aplicar as condições previstas no parágrafo 2º. O parágrafo 1º ali que nós acabamos de ler, ele se refere justamente àquela situação do inciso 1º, em que nós temos a extraterritorialidade incondicionada, certo? Mas, nos casos previstos no inciso 2º, essas três hipóteses que nós acabamos de ler, será aplicado o parágrafo 2º do artigo 7º, ou seja, a aplicação da lei brasileira vai depender do concurso de algumas condições. E que condições são essas, pessoal? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição e não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, além de não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, certo? Então, por exemplo, se um crime foi praticado no exterior, foi praticado, por exemplo, na Inglaterra, por um brasileiro, certo? Não sendo hipótese de território brasileiro por equiparação, nós teremos aqui a aplicação do parágrafo 2º, dependendo do concurso de determinadas condições. Que condições são essas? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país que foi praticado, dentre outras aqui elencadas no parágrafo 2º. Já quanto à hipótese em que o crime for cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, aí terão de ser reunidas tanto estas condições que nós acabamos de ver, quanto mais duas condições previstas no parágrafo 3º, quais sejam: não foi pedido ou foi negada a extradição, certo? Estamos aqui falando sobre o quê? Sobre o crime cometido por um estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, deverão ser reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, no parágrafo 2º, as linhas A, B, C, D e E, mas não foi pedido ou foi negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Então, na hipótese de crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, teremos aqui mais algumas condições para que a lei brasileira possa ser aplicada ao caso concreto. Certo, pessoal? E demais desdobramentos aqui previstos no artigo 8º, 9º, que são maiores aprofundamentos que nós poderemos até ver posteriormente, certo? Então, aqui é o que nós tínhamos para falar sobre extraterritorialidade, certo, pessoal? Então, aqui, se vocês observarem aqui no slide, quiserem fazer uma revisão aqui, podem acompanhar aqui, ó, temos aqui incondicionada, ali, ó, indicando o artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, a condicionada do artigo 7º, inciso 2º, e a condicionada, no caso de estrangeiro, com o parágrafo 3º do Código Penal. E agora vamos para mais uma questão, aqui para fechar a nossa live, questão da banca CESP-Cebrasp. Vamos lá. Durante sua estadia nos Estados Unidos da América, Caroline, brasileira, vejam bem, Caroline é brasileira, foi acusada de conduta tipificada como crime, tanto na legislação estadunidense quanto na legislação brasileira. Considerando a situação hipotética anterior e a legislação brasileira referente à extraterritorialidade da lei penal, assinale a opção correta. Alternativa A. A extraterritorialidade da lei penal brasileira não se aplica à situação em apreço. Se aplica sim, pessoal. Porque o que nós temos aqui? Uma hipótese, né, de extraterritorialidade, vamos ver ali, ó, extraterritorialidade, neste caso, extraterritorialidade incondicionada. Vamos lá? Está lá no artigo 7º, inciso 2º, aqui, ó. Não sei se está compartilhando. Aqui, né? Nossa, eu não tinha compartilhado o slide aqui, pessoal. Então vamos voltar aqui. Eu vou ler a questão mais uma vez. Não tinha compartilhado o slide aqui para vocês da questão, para vocês poderem ver aqui. Deixa eu compartilhar o slide aqui para vocês poderem acompanhar a questão. Aqui. Então,
Como havia falado, questão 3. Durante sua estadia nos Estados Unidos da América, Caroline, brasileira, foi acusada de conduta tipificada como crime, tanto na legislação estadunidense quanto na legislação brasileira. Considerando a situação hipotética anterior e a legislação brasileira referente à extraterritorialidade da lei penal, assinale a opção correta. Vejam bem, Caroline é brasileira. Sendo assim, nós teremos aqui a aplicação do artigo 7º, inciso 2º. Por quê? Vejam bem lá, no artigo 7º, inciso 2º. No artigo 7º, inciso 2º, a linha B, perdão, no artigo 7º, inciso 2º, a linha B, nós temos que os crimes praticados por brasileiro fora do território nacional terá aqui a aplicação da lei penal brasileira desde que cumpridas determinadas condições, desde que preenchidas determinadas condições, ou seja, o agente tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punido no país em que foi praticado, dentre outras que nós já lemos aqui anteriormente. Então, neste caso, é possível a aplicação da lei penal brasileira a este caso, da Caroline, que é brasileira e praticou um crime fora do Brasil? Sim, é possível. Então, vamos lá para o slide para a gente poder responder a nossa questão. Vamos lá. Alternativa A. A extraterritorialidade. A extraterritorialidade da lei penal brasileira não se aplica à situação em apreço. Se aplica sim. A extraterritorialidade da lei penal brasileira só se aplica a crimes cometidos por estrangeiros no exterior? Não, absolutamente não. Para que Caroline possa ser processada no Brasil, basta que haja acordo de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Neste caso, especificamente, não depende de acordo de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos. Certo, pessoal? Alternativa D. Caroline poderá ser processada no Brasil, independentemente do interesse dos Estados Unidos da América. Sim, essa é a alternativa correta. Caroline pode ser processada no Brasil, segundo a lei penal brasileira, independentemente do interesse dos Estados Unidos. Certo, pessoal? E a alternativa E, só para completar aqui, a extraterritorialidade da lei penal brasileira só se aplica a crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Nós não vemos nada disso aqui, nenhuma previsão a respeito no artigo 7º, certo? Então, a alternativa correta, vamos ver, a letra D. Caroline poderá ser processada no Brasil, independentemente do interesse dos Estados Unidos da América. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa revisão de hoje a respeito da aplicação da lei penal. Nós vimos aqui, então, a retroatividade da lei penal mais benéfica, abolício crimes, novatio legis in melius, novatio legis incriminadora, novatio legis impégios, as leis temporárias e excepcionais e suas características, tempo do crime, lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade. E esse material vai ser encaminhado aí para vocês após a aula, para que vocês possam revisar aí o conteúdo posteriormente, certo? Então é isso. Encerramos aqui mais uma live, encerramos a live de hoje. Agradeço a todos vocês que assistiram, que assistiram aí, estão assistindo pelo YouTube, acompanhando pelo YouTube as nossas lives. E espero vocês novamente na semana que vem, para que nós possamos continuar as nossas revisões de direito penal, parte geral, que iremos, como havia dito no começo, iremos aí ao longo de algumas semanas trabalhar com vocês, certo? Então, um forte abraço, tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau.